no dia 12 de março de 1940, quando eu não havia completado nem 17 anos de idade, o que só aconteceu no dia 19 de abril do mesmo ano, o meu querido e saudoso pai Leonardo, desejando, como praticamente todos os pais desejam, um futuro mais promissor para os seus filhos, e após me consultar se desejava aprender a profissão de ferreiro, recebeu a resposta afirmativa. Começaram, então, os preparativos para o transporte da mudança, lá do Riozinho, por alguns chamados Riozinho de Cima e por outros Riozinho dos Anciuti, embora o nome correto e oficial seja apenas e tão somente Riozinho. Naquele dia ou naqueles momentos, eu, que também procurava disfarçar a angústia pela qual eu estava passando, não pensava o quanto é doloroso para um pai e para uma mãe assistirem a partida do seu filho de casa. É certo que hoje, passados mais de 63 anos, e já ter sofrido a partida de alguns de meus filhos, é que eu posso avaliar por que toda aquela ansiedade, toda aquela angústia que estava acontecendo exatamente naquele dia, 12 de março de 1940, lá em nossa casa. Quantas saudades sentem os filhos de seus pais? E mais saudade ainda sentem os pais dos seus filhos. Recortes da história mostradas pelos olhos familiares do senhor Gaspar Valenga, em sua figura mais célebre, um iratiense que, na grandiosidade de sua simplicidade, escreve mais um livro, agora sobre as memórias de um ferreiro, e, através dele, simplesmente comunga conosco e com toda a comunidade de Irati e de toda a região as suas vivências, ricos momentos traduzidos em história. Em nome de todos os familiares do escritor, do senhor Gaspar Valenga, em nome da Unicentro, da Academia de Letras, Artes e Ciências de Irati, ALACS, Prefeitura Municipal de Irati, através do Departamento de Cultura, agradecemos a presença de todos vocês aqui, diretores, secretários, representantes, dirigentes de instituições, em especial aos amigos do senhor Gaspar e toda a família do senhor Gaspar Valenga, que se fazem presente nesse momento comemorativo ao lançamento do livro Memórias de um Ferreiro, 1940 a 2003, de autoria do nosso querido Gaspar Valenga. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, gostaria de pedir a algumas pessoas que se dirigissem à frente para a composição da mesa. Pedimos a presença do seu Gaspar, escritor e homenageado dessa noite, acompanhado de sua esposa, Dona Catarina Cubilas Valenga. Ela ficou toda envergonhada. Também a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, senhor Felipe Lucas, acompanhado da senhora vice-prefeita do município de Irati, Marisa Massa Lucas. Pedimos também a presença da vice-diretora da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, ilustríssima senhora Laura Rinaldi de Quadros. Presidente da ALACS, Academia de Letras, Artes e Ciências de Irati, senhora Luísa Nelma Filos. Também pedimos a presença dele, que é historiador e escritor de diversos livros sobre a história de Irati, membro da ALACS, professor José Maria Orreda. Fiquemos em posição de respeito para a execução dos hinos Nacional Brasileiro e da Canção do Centenário de Irati.
reunidos faziam pedidos a Santa Bendia. Um dia o progresso chegou, o trem apitou, o povoado cresceu. E no fim do caminho, em forma de Irati nasceu. Currículo do Sr. Gaspar Valenga. O Sr. Gaspar Valenga nasceu em Irati no dia 19 de abril de 1923. Em Irati, filho do Sr. Leonardo e Dona Maria Valenga. Algumas datas marcantes da vida do Sr. Gaspar. Em 1927, mudança para Riozinho. Em 1931, mudança para o Riozinho de Baixo. De 1931 a 1940, trabalhou arduamente na roça. Em 1935, começou a estudar, até o 3º ano em escola construída pela própria comunidade. Em 1940, Riozinho, aprendiz de ferreiro. 1943, Caratuva, ferreiro por 1 ano. 1944, cidade de Piraí do Sul, ferreiro por 1 ano. 1945, Curitiba, serviu ao Exército. 1946, Riozinho, novamente ferreiro por 6 anos. Em 1948, conheceu uma linda mulher, essa linda senhora que está ao seu lado, já há muitos anos, senhora Catarina Cobilas, com a qual teve 6 filhos. A Maria, o João, o Francisco, a Ana Roseli, a Elza, a Ana Cláudia, sem esquecer do Miguel, em memória. Tem 12 netos, 3 bisnetos. 1952, Riozinho, ferraria por conta própria. E nessa brincadeira, olha o que ele fez. 212 carroças novas, 212, até 1976. 600 arados novos, 1000 capinadeiras. Trabalhou na profissão por 50 anos sem parar, todos os dias, desde cedinho. Membro da diretoria da Capela Santo Antônio por 50 anos. Membro da APM do Colégio Sagrado Coração. Presidente da APM da Casa Escolar João Batista Ciuti. Presidente do Clube Guarani. Presidente do Guarani Futebol Clube. Ministro extraordinário da Eucaristia por mais de 20 anos. 1990. 50 anos de profissão com ação de graças. 1996. Ganha o título de cidadão benemérito. 1998. Bodas de ouro matrimonial. 1999. Ingressou na UAT, Universidade Aberta para a Terceira Idade. Em 2002, lançou o livro Irati, Minha Vida, Nossa História. Em 2003, lançou outro livro, Centenário de Riozinho e Histórias de algumas empresas pioneiras Irati. Em 2003, posse na Academia de Letras do Centro-Sul do Paraná. Mensagem do prefeito Sérgio Luiz Stoklos. Devido a compromissos familiares assumidos anteriormente, não posso estar presente ao lançamento do livro do nosso estimado Gaspar Valenga. O senhor Gaspar é daquelas pessoas que em um único dia a seu lado é um tônico revigorante, uma lição de vida, muito melhor que qualquer antidepressivo que alguém possa receitar. O escritor é o que é de corpo inteiro, consciente de suas responsabilidades, porque com a sua obra atinge dimensões infinitas. Como escreveu José Saramago, abre aspas, dificílimo é o ato de escrever, responsabilidade para maiores. Basta pensar no extenuante trabalho que é dispor por ordem temporal os acontecimentos. Primeiro este, depois aquele, ou, se tal mais convém às necessidades do efeito, o sucesso de hoje posto antes do episódio de ontem e outras menos arriscadas acrobacias. Fecha aspas. Gaspar Valenga, homem simples,
mas uma pessoa determinada, que não quis ficar anônimo na sociedade. Buscou seus objetivos e está agora compartilhando conosco sua experiência de vida. Experiências relatadas nesta obra que hoje está sendo lançada. Parabenizo esta pessoa honrada, incansável em suas metas. Parabenizo igualmente aos seus familiares. Sérgio Luiz Stokros. Pedimos na sequência, para o uso da palavra, o escritor e amigo, professor José Maria Orreda. Senhor Gaspar e Dona Catarina, esse é um momento muito especial para todos nós e para a comunidade, porque valorizar a história é valorizar a nação. Aquelas pessoas que não se preocupam, que não valorizam a história, que não dão importância à história, elas desconhecem a sua própria realidade e ficam em dívida, como cidadão, diante da nação. Porque o cidadão, para ser realmente um cidadão consciente, útil, ele tem que estar ligado com as suas raízes. Alguém que fica 50 anos martelando o ferro, faz 200 carroças, 600 arados, e para provar que Ira tinha um espaço de talentos, ele escreveu um livro. O que eu sempre procurei fazer com os meus alunos? Ele terá que ser bom em alguma atividade. Ele tem que ser bom numa corrida, tem que ser bom jogando de goleiro, ele tem que ser bom praticando um determinado esporte, ele tem que, jogando tênis de mesa, ele tem que ser bom em alguma coisa. Porque aquele que é bom em alguma coisa, pode ser bom em qualquer coisa que ele queira, porque ele transfere a qualidade que ele adquire para aquele espaço que ele tem interesse. E o senhor Garça prova essa minha ideia, porque ele era um especialista em trabalhar o ferro. De repente, ele se transforma num especialista em reunir as palavras e deixar para nós lembranças fantásticas, inclusive para a própria família. Inclusive, há uma citação num dos seus livros sobre o interesse em organizar, em construir um seminário em Riozinho. Nós pensávamos que essa ideia era de Trajano Grácia, mas, de repente, o seu Gaspar revela que no escritório da empresa do senhor Batista Anciuti já se discutia esse fato. Então, o que a gente verifica que a Unicentro hoje está num espaço que foi sonhado dentro de um escritório de uma madeireira. E o senhor Gaspar Valenga faz o quê? Ele é realmente resultado de um trabalho feito na Unicentro. Foi quando ele se matriculou na UAT que ele se transformou em um escritor. Então, vejam como todo ato positivo é uma semente, e como toda palavra é uma semente. Por isso, meus parabéns à Unicentro pelo fato de revelar um escritor. Meus parabéns ao senhor Valenga, à dona Catarina, à sua família, e meus parabéns a Irati. Muito obrigado. Eu queria agora pedir licença para a mesa, que eu preparei um pequeno pronunciamento como Rosana, admiradora do seu Gaspar. Quero pedir licença. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês já ganhou uma balinha do seu Gaspar Ergamão? Todo mundo já ganhou. Luísa, cobre dele então, tá? Quem não ganhou, cobre dele. 2 balinhas doces. 2 doces balinhas. A docilidade humana. Numa tarde de um dia da semana, um olhar sereno, uma falinha mansa, passinhos suaves, na madeira da Casa da Cultura. Lá vem ele, é o seu Gaspar. E com as balinhas na mão, já adoça as nossas vidas. É o seu Gaspar chegando. Oi, seu Gaspar, chegue. Não é assim?
Bem-vindo sempre aqui à sua casa. A permissão de um sorriso que brota mesmo no rosto daqueles que não têm motivo para sorrir. Antes de tudo, seu Gaspar é um provocador de risos fáceis. Um ser humano raro, uma verdadeira preciosidade. E o escritor, então, homem de palavras cativantes, que, diferente de permitir uma simples leitura, faz saltitar a história aos olhos. Ao abrir o livro, de repente o cenário de Irati antigo, carroças, estradas de barro, o cavalo, o barulho do casco do cavalo no chão. E uma Irati que hoje muitos não conhecem, vem se delineando na mente. Forma-se um cenário mental do antes, do que passou, do que ficou gravado nas lembranças e traduzido nas palavras. Essa cultura está lá dentro, né, da pessoa, está na história. E seu Gaspar, como é linda a sua história. Obrigada. Então, agora, para o pronunciamento, ela que é presidente da ALAX, Academia de Letras e Ciências de Irati, senhora Luísa Neumann Filhos. Já tivemos várias manifestações aqui, né, que já nos encheram de alegria, né, de satisfação. E eu, humildemente, também, em nome da ALAX, faço o meu pronunciamento, dizendo o seguinte: o poeta Foé de Castro Chama, ele possui um livro denominado Sons de Ferraria, porque ele começa assim, dizendo: o quadro que se vê dessa colina é da minha cidade. Ela me chama. Prazeroso, já vou ao seu encontro, como filho que volta ao lar paterno após longa jornada. A natureza acolhe-me festiva. Logo à entrada, com as flores em torno das moradas, tão bela a vista aqui onde contemplo. Maior que a casa é o chão da ferraria, sem forro, com as telhas sobre as vigas, abrigam ferramentas, rodas, chaves, a carroça um canto, além o fole, o tacho e o ferreiro a trabalhar com o calor das mãos, a fulgurante liga de uma forma, aliás, de uma fórmula alquímica no forno da oficina. Seu Gaspar, o senhor sabe muito bem o que é uma alquimia. Quando falamos que o poeta Foede imortaliza em sua obra, quando canta magnificamente bem a sua cidade natal, Irati. Portanto, dar aos metais as formas até chegar ao produto desejado e que possa ser útil e ainda que seja estético e que ainda faz parte da economia de Irati e da região. Referimos-nos ao meio de transporte que é a carroça e os outros objetos que foram utilizados na lavoura para ajudar o nosso colono, o nosso lavrador, e que seu Gaspar tem parte ativa nesse processo. No recenseamento da cidade de Irati, em 1957, quando foi o cinquentenário, uma subcomissão organizada pelo senhor Manuel Lisboa e pelo senhor Anis Scheiben, escreveram o seguinte no jornal Correio do Sul: veículos de Irati, 1957, motorizados, 632, bicicletas, 457, carroças, em Irati, 1957, 2.033. Seu Gaspar
começa na profissão em 1940. Em 52, adquire sua própria ferraria e fabrica esse número exorbitante de carroças até 1976, tendo cuidado de relacioná-las com o seu dono, o preço, a data de entrega. Portanto, é uma pessoa, seu Gaspar, que participou ativamente da economia do município, dando sua contribuição como ferreiro e, consequentemente, colaborando para que as pessoas pudessem utilizar esse meio de transporte. Agora, seu Gaspar, então, como o professor Orreda já colocou muito bem, o senhor foi um artista na bigorna, na furadeira, na bancada, mas também, para a nossa alegria, é artista da palavra, que transforma a sua experiência pessoal, contextualizada dentro de uma coletividade, e proporciona seu testemunho de vida, que passa a integrar a história do município de Irati. Suas anotações e sua excelente memória fazem com que esses seus 3 livros possam servir de apoio aos nossos acadêmicos e professores de história quando precisam de fontes locais para fazer seus estudos e assim ministrar suas aulas nos mais diferentes pontos do município, com todo tipo de alunos, de crianças e professores. Bem, em nome da ALACS, quero agradecer, portanto, o apoio dado pela Prefeitura Municipal de Irati, na pessoa do senhor prefeito, Dr. Sérgio Stoklos, da senhora vice-prefeita Marissa Massa Lucas, pela Unicentro, na pessoa do reitor, professor Vitor Hugo Zanetti, do diretor do campus, senhor Mário Humberto Menon, e da vice-diretora, senhora professora Laura Rinaldi de Quadros, entidades que permitiram que esse trabalho viesse a público, pois seu Gaspar é membro da LACS, entidade que tem o objetivo de congregar pessoas que são dedicadas, como é o caso do seu Gaspar, que ficam na obscuridade, escrevendo por muito tempo, depois apanha os seus originais e vem em busca de auxílios para que possa publicá-los. E encontra a ressonância nessas 2 entidades, Prefeitura e Unicentro, entidades que entendem que é um investimento para a educação e para a cultura e que a obra fica disponibilizada com suas reflexões que contemporizam uma época que quase foge dos olhos, pois a época em que Irati possuía 2.033 carroças é um momento da história que foi muito importante para a economia e para o desenvolvimento do município. E trazer este resgate é sapiência, porque o que seria de nossas vidas se nós não tivéssemos o direito de ler e de aprender todo o conhecimento acumulado pela humanidade nesses séculos todos? Obrigada. Vice-diretora do campus da Unicentro, com o qual nós firmamos uma parceria muito importante para esse momento. Laura, por gentileza. Seu Gaspar Valenga, Dona Catarina, depois de tanto discurso forte e emocionante, que eu devo dizer. Hoje, para nós da Unicentro, é um dia muito especial. Mas muito especial mesmo, seu Gaspar. Porque não são frequentes esses trabalhos. O trabalho do seu Gaspar, para nós, é mais uma produção da universidade. E bendito pela Rosana. Iniciou em 1999, quando nós tivemos como aluno o seu Gaspar Valenga. A partir desse dia, daquele dia, melhor dizendo, que eu não lembro a data, e se soubesse,
não iria esquecer jamais. Ele passou a fazer parte da nossa família. Ele faz parte da família Unicentro Campos de Irati. Toda sexta-feira ele é nosso colega, ele visita todos os departamentos, passa realmente com as balinhas, e é difícil o dia que ele deixa ou não vem dar um abraço para todos nós. Nós temos que agradecer o trabalho do seu Gaspar, porque é uma produção científica, e bem disse a Luísa, vai ficar na história para ser consultada por vários e vários alunos. Seu Gaspar, que Deus lhe ilumine. Nós lhe devemos uma gratidão muito grande. O senhor faz parte da história da Unicentro. E dizer que a nossa parcela de contribuição é simplesmente uma obra que vai ficar na história do Riozinho. Muito obrigada. Obrigada, Laura. E agora nós gostaríamos de ouvir a palavra do nosso excelentíssimo senhor deputado, Felipe Lucas. Seu Gaspar, dona Catarina, eu quero dizer para algumas pessoas, e vejo tantas pessoas aqui, seus familiares, seus amigos e tantas pessoas importantes aqui de Irati, e com certeza outros que não puderam estar aqui, deixar um abraço e dizer alguma coisa, né, seu Maurílio? Nós que temos um outro jeito, mas é importante quando a gente escuta vocês aqui. E dizer que seu Gaspar, quando a gente está vendo aqui, seu Gaspar, toda hora é hora, todo dia é dia, todo momento é momento, toda idade é idade, né? Dizendo que tem tantas pessoas importantes em tantos lugares do mundo. Se você pega um Henry Ford lá na construção de seus automóveis, o senhor, com certeza, aqui nas suas carroças, fez o mesmo papel. E quantas famílias, né, Luísa, que você disse no discurso, quantas famílias de Irati o senhor proporcionou, além do transporte. Então, quanto transporte o senhor proporcionou às pessoas, quanta riqueza o senhor trouxe de transporte, que era o transporte normal na época, né? Era o transporte da carroça, de levar a mercadoria, de vender, dos seus arados. Quantas famílias o senhor ajudou a formar? Quantas famílias acabaram tendo o seu rendimento através da sua fábrica, da sua indústria lá de Riozinho? Então, parabenizar o senhor, a toda a família, todos os netos, bisnetos que estão aqui e que vocês construíram importante para a nossa cidade. Muito obrigado, seu Gaspar. Nós vamos pedir para se pronunciar a nossa vice-prefeita, senhora Marisa Massalucas. Boa noite, eu cumprimento com muito, muito carinho o seu Gaspar, a dona Catarina, a todos vocês, né? Que bom que vieram prestigiar uma pessoa tão importante na cidade de Irati, que é o seu Gaspar. Por si só, se ele fosse só o seu Gaspar, estivesse junto com a dona Catarina e vivesse a vida que ele viveu, junto com a família, né? Eu imagino como devia ser gostoso ser filho do seu Gaspar, com todo o carinho que ele tinha naquela casa do Riozinho, cheia de quadros, cheia de fotografias. Que coisa mais linda, né? Estar lá no Riozinho, vendo toda essa história passar, né? Já seria maravilhoso, magnífico, né? Mas o seu Gaspar, ele não para, não. O seu Gaspar, ele não tem idade, né? Ele tem doçura, tem muita doçura para nos dar, né? Eu acho que todo mundo que veio aqui hoje, com certeza veio por isso, né? Veio por toda a história também que ele vai contar, não só para a gente, né? Não só aqui nesse momento do centenário de Irati, que ainda estamos comemorando. Estamos no centenário ainda. E que presente maravilhoso ele nos deu, que é mais um livro, né? A história contada, né? Que bom que nós podemos presenciar essa noite tão festiva para nós, né? Uma noite tão especial que nunca nós vamos esquecer. Sempre vai ficar na nossa memória. Vai ficar para sempre, né? E eu penso como o seu Leonardo e a dona Maria deviam estar felizes hoje de ver um filho,
deles aqui, sentadinho, e lançando esse livro, e cuidando com todo carinho essa história que ele ajudou a construir, né? Eu também cumprimento a família, que deve estar muito orgulhosa do pai, né? Porque é maravilhoso ter um pai como ele, né? Contando a história verdadeira, né? Ela é a história aí, está acontecendo. A história é dinâmica, né? Se ele continuar assim, nós vamos continuar com mais livro, porque a história não para, né? Ela é tão dinâmica, ela acontece hoje, ela está acontecendo a qualquer momento. E o seu Gaspar, ele vai continuar escrevendo, se Deus quiser. Vamos presenciar mais livro, mais coisa bonita, né? A nos encantar, né? Um abraço muito especial a todos mesmo. Obrigada. É carinho e mais carinho, afago e mais afago, afeto mais afeto. Eu tive alguns pedidos especiais hoje e eu vou abrir um espaço agora, um espaço livre para algumas pessoas, em especial ao senhor, com muito carinho. Não precisa nem falar o seu nome. Precisa, né, gente? Boa noite a todos. Cumprimento seu Gaspar, sua digníssima esposa, os presentes, os familiares. Atentamente eu acompanhava o pronunciamento de um a um. Não poderia ser nada de negativo, porque se homenageia uma pessoa que do alto dos seus 80 e tantos anos nos deixa obras como essa. Eu tive o cuidado de trazer, e na síntese do que foi falado, muita coisa boa tem aqui. Mas me chamou a atenção quando eu recebi do meu amigo Gaspar, lá na Rádio Difusora, pena que eu não estava presente, mas logo tomei conhecimento, o conteúdo do livro em alguns setores. Eu vou sintetizar e serei breve. Eu vou buscar, talvez, fugindo um pouquinho de tudo aquilo que foi dito, algo que sobrou um pouquinho da nossa afinidade, sabe, seu Gaspar? E na dedicatória, num trecho apenas, num item, ele desdobrou essa dedicatória em 3 itens. Por uma questão de modéstia, eu vou ler somente o segundo. Mas no segundo item, ele diz assim: relembrar com emoção e saudades as heróicas jornadas esportivas levadas a efeito desde o campo do Guarani. Hoje não tem mais, né? Ficava ali atrás do clube, onde as afinidades começam por aí. A fotografia que tem aqui, e parabenizo quem o criou, dá uma síntese na fotografia de toda a sua história. O Foles, que o senhor fala tão bem, a iniciação que o senhor teve, até chegar a esse ponto do profissional, que é moldar o ferro em brasa, moldando com a arte, batendo com o martelo e usando como ponto de apoio a bigorna. Lá atrás está o fogo ardendo, o arado, as rodas, carroça e todo o ferramental, os tenaz que são compridos para que não pudesse se queimar, era a sua ferramenta. E aí vem a mão de obra do artista, que é moldar sem nenhuma prensa especializada e fazer exatamente as peças de acordo com o que é solicitado. E no seu livro o senhor conta quantas picaretas o senhor fez na sua caminhada. Eu sempre digo, e já ouvi isso em alguns lugares, em algumas citações, que o homem se realiza na exata proporção em que ele constitui uma família, planta uma árvore e escreve um livro. O senhor deve ter plantado muitas árvores, constituiu uma belíssima família e escreveu maravilhosos livros. Por isso, eu diria assim que o senhor é um homem realizado. Quer dizer, seu Gaspar, que do alto dos seus 80 e tantos anos, o senhor ainda está apenas no começo como escritor. Como ferreiro, o senhor já legou aos seus sucessores as suas qualidades. Bem, ainda eu gostaria de colocar aqui uma frase que eu tive o cuidado de colocar. Quando se falou em carroças, se falou em fazer a chapa, cardear, eu lembrei do meu pai. E meu pai era carroceiro, garoto, saía com ele. Se essa roda aqui está meio bambeando, eu tenho que levar para puxar a chapa,
Vamos puxar essa chapa, o cardeal com uma chapa nova. Era o trabalho do profissional. Se eu falar aqui, vocês conhecem buzina? Todo mundo vai lembrar que é daquela buzina do automóvel. Eu, na mecânica, já tinha um outro nome, chamava-se bucha. Mas buzina era uma bucha que ia no centro da roda para trabalhar em cima do eixo. E tinha um corte para reter ali a graxa, que era o lubrificante da época. Eu lembro bem. Vamos levar essas rodas para trocar as buzinas. Não é mesmo, seu Gaspar? Então, são vocabulários usados para identificar a peça, a chapa, a roda, o cabeçalho, as balanças e assim por diante. Quantas carroças, quantos carroções, mas quantas charretes que eles vinham. Aí a charrete era para passear, não é verdade? Vamos na missa de charrete, com aquele molejo que bem bonitinho, forrado com pelego, e etc, que fez parte também. Não sei. Bem, meus amigos, eu estou muito feliz. Mas falou-se aqui no Foé de Castro Chama. Dentro da sua humildade, o poeta Fred chegou na rádio de guarda-chuva a pé. Mas, naquele momento, eu estava recebendo também um livro do meu amigo Gaspar Valenga. Eu tinha na minha mão direita, ia fazer a citação daquele presente, mas, coincidentemente, à minha esquerda estava sentado o poeta, com o livro do poeta. Folheando o livro do poeta, eu encontro uma poesia que dizia assim, O Rebimbar da Bigorna. Ué, mas o Fred lá no Rio de Janeiro foi encontrar o eco da bigorna. Mas eu tenho aqui na minha mão direita um cidadão que vai rebimbando a bigorna dele diariamente, mas eu estava com o livro do escritor Gaspar na minha mão. Veja bem, esse é um cidadão, escritor, que fez rebimbar a sua bigorna muitas vezes. O poeta, o senhor me permite que eu leia a poesia? Aí vem aquilo que eu fiquei estupefato. Ele que pediu para não falar. Quando eu falei de um ferreiro que rebimbava a bigorna e que era escritor, disse, João, você me dá licença? Eu mesmo quero ler a poesia. Veja onde que foi a sua capacidade, a sua afinidade, sei lá, no extrasensorial, quebrou a timidez do poeta e ele leu O Rebimbar da Bigorna. O senhor vai continuar rebimbando a sua bigorna, talvez não na sua ferraria, mas a bigorna cultural, nos presenteando como livros como esse. General MacArthur diz, em uma das suas crônicas, que serás tão velho quanto a tua desesperança, tão jovem quanto a tua esperança. Serás jovem enquanto permanecer em nós a capacidade de dar e receber, de amar e ser amado. E eu diria, para concluir, de ler e de escrever, que nós possamos estar em outras oportunidades, relembrando esse momento com novos livros da sua autoria. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela história e pelo entusiasmo e incentivo que o senhor nos faz. Muito obrigado aos senhores, desculpe que eu me alonguei um pouquinho, mas não podia me furtar de contar essa história brilhante, para mim, de uma coincidência extraordinária, onde o extrasensorial da capacidade de duas pessoas ilustres, um escrevendo, iratiense, ferreiro, outro lá no Rio de Janeiro, tradutor internacional, escrevendo e lembrando que existe uma bigorna rebimbando por esses ares, que ela continue rebimbando por muito tempo. Obrigado, senhor. Antes do seu Gaspar falar, veio alguém, me chamou, me falou no meu ouvido. Posso falar 3 palavrinhas? Quantas palavrinhas quiser, seu Maurílio, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado. Não sou poeta nem literário, apenas um simples ferroviário aposentado, mas o que o coração sente, a gente fala como Deus ajudar. Hoje vim aqui, vim cumprimentar meu grande amigo Gaspar, pela homenagem que está recebendo hoje e a que vai receber amanhã, que amanhã é aniversário dele também, são 2. Eu agradeço infinitamente o convite, abraço de coração este grande amigo que tem
um coração de ouro e uma sabedoria de brilhante, adorável como uma manhã de primavera, elemento fundamental a todos os seres vivos, e adorável como uma joia bem rara. Caríssimo amigo Gaspar, pessoa que vive para si, para o mundo, para todos e para Deus. Pessoa de nível humilde, mas de um alto nível humano. Não se orgulha, não badala e não quer ser badalado, mas deseja aplaudir quanto for aplaudido e admirar quanto ser admirado. Caríssimo amigo Gaspar, de lágrimas, tristeza e saudade. E peço escusas pelos termos lacônicos, o português estropiado. Rogo a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Supremo Arquiteto do Universo, e a Santa do Morro, la Madonna das Gracias, que todos chegaremos até lá lúcidos, ávidos e capazes, que Deus nos agradecerá e o ser humano vai se orgulhar. Lamacê, minha alma, cumprimenta a tua alma, desejando que hoje seja melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Um abraço a todos e um abraço para seu Gaspar. Tem que ser um abraço apertado de quebrar osso, né? Obrigada, senhora Maria. Muito obrigada. E agora, seu Gaspar, não sente. A palavra é sua. Por favor. Muito obrigado. Deus que recompense a todos. Muito boa noite a todos. Ufa, que calorão! Durma-se com um barulho deste. O que é que eu vou falar após terem falado pessoas tão cultas e tão eruditas? Bem feito para mim. Quem me mandou ousar conviver com as mesmas? Porém, tenho uma justificativa para apresentar-vos, e que me ensinaram ainda lá no meu tempo de escola. Portanto, já vai longe, longe e bem longe. E que é o famoso provérbio: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Por este motivo é que eu decidi conviver com os senhores que aqui se encontram e com os outros também que aqui não se encontram, mas que foi minha convivência foi muito proveitosa com os mesmos. Pois tenho consciência das minhas limitações intelectuais, porém também tenho certeza absoluta que pessoas cultas, eruditas, como as que aqui se encontram, não têm o feio costume de humilhar os de menor cultura. E só por isto, meio gaguejando, como vocês estão vendo, tomei coragem de falar alguma coisa.
Inicialmente, quero agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao Unicentro, nas pessoas do seu reitor, Vitor Hugo Zanetti, do vice-reitor, nosso amigo Aldo Bona, dos diretores do campus de Irati, senhor Mário Menon e senhora Laura Rinaldi de Quadros, pelo apoio moral, amigo e, por que não dizer, também financeiro, sem os quais dificilmente este livro seria editado. Os meus agradecimentos à professora Luísa Nelma Pilos pelo apoio moral e pelo incentivo dado a esta obra. Agradeço comovido a professora, que por algum motivo não pôde comparecer aqui neste evento, a professora Carmen Pegoraro, por ter se dignado a compartilhar comigo, prefaciando o meu livro. Também agradeço ao senhor Hércules Cusitz Assunção pela formatação do mesmo. A minha gratidão aos senhores secretários municipais que demonstraram tanta gentileza e que tanto contribuíram para que este evento fosse concretizado. Manifestamos a nossa grande alegria pela presença dos confrades e confreiras da LACS. A minha gratidão aos meus mestres escritores por terem comparecido neste evento. Abração bem apertado a todos. Agradecemos a presença do nobre deputado Felipe Lucas e de sua excelentíssima esposa, Marisa Lucas, muito digna vice-prefeita de Irati. Os meus agradecimentos ao senhor assessor do Executivo, bem como aos senhores e senhoras chefes de departamentos pela presteza demonstrada. Enfim, os meus reconhecimentos a todos os funcionários da Prefeitura pela eficiência e pela gentileza. Até parece que estavam participando de um concurso para se saber o qual seria o mais eficiente, o mais gentil e o mais simpático. Todos ganharam em primeiro lugar. Eterna gratidão a todos vocês. Saudamos os nobres vereadores que, porventura, aqui se encontram e que vieram ou deveriam ter vindo para prestigiar a nossa festa. Os nossos agradecimentos às demais autoridades aqui presentes. Uma série de abraços a todos os senhores. Sou muito grato à minha esposa, aos meus filhos, filhas, noras, genro, netos e bisnetos, que sempre me apoiaram e que, junto aos meus irmãos que aqui se encontram, as minhas irmãs, sobrinhos, primos, compadres, afilhados e demais parentes e amigos que aqui se encontram, vocês são a razão principal da minha vida. Queremos manifestar a nossa gratidão aos senhores e senhoras representantes da imprensa que aqui se encontram e que aqui vieram para registrar este evento. Suaves tapinhas, muito delicado, nas costas de todos vocês. Duas palavrinhas a respeito do meu modesto livro, que só poderia mesmo ser bastante simples, levando-se em conta a escolaridade do autor.
pois o que os escritores escrevem com inspiração, e eu escrevo com transpiração. E seus escritores escrevem com o intelecto, e eu escrevo com o coração. Porém, em modéstia à parte, posso dizer que, apesar de se referir à minha autobiografia bem detalhada, foi preciso escrever algo a respeito da história de alguns municípios do Estado, e por que não dizer até mesmo de outros países, quando, por exemplo, nos referimos à Guerra Mundial de 1939 a 1945. Com referência a esse parágrafo sobre a guerra de 39 e 45, eu costumo brincar, me referir, que a guerra só terminou lá na Alemanha porque o Hitler ficou com medo do Gaspar Wallenga e do Raul Kaminski, que aqui se encontra, meu amigo Raul Kaminski. Quando o Hitler soube que o Raul e o Gaspar estavam com as mochilas prontas para ir lutar com as forças expedicionárias, ele falou, vamos parar por aqui. Vamos parar, porque com o pessoal de Irati não se brinca. Não adianta nós teimar. E daí entregaram os pontos, então nós ganhamos a guerra, né, Raul? Tá bom? Também foi necessário trazer à tona um pouco da história dos meus antepassados e mencionar algumas coisas referentes aos meus descendentes. Sempre fica faltando alguma coisa, pois os escritores que aqui se encontram são testemunhas que, após o término de uma obra, é que nos lembramos. Não sei se todos eles, mas comigo é assim. Depois que termina o livro, me lembro que deixei de escrever algumas coisas que eu devia ter escrito e que tínhamos em vista, mas, porém, outros a complementarão. Devo declarar que o conteúdo deste livro, apesar da sua simplicidade, da sua modéstia, é 100% inédito. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que aqui compareceram para prestigiar o nosso evento. Peço a Deus que os recompense a todos. Quero agradecer, de modo especial, o meu amigo Maurílio Lopes, que aqui compareceu, apesar das suas grandes dificuldades que a gente tem conhecimento. Isto, seu Maurílio, a isto se chama amizade sincera. O senhor está seguindo à risca o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João, no capítulo 13, versículo 34 a 35. Quando Jesus, sabendo que estava prestes a sair deste mundo, reunido com seus discípulos, ele falou-lhes o seguinte: eu vou para o Pai, mas vos deixo um novo mandamento. E o mandamento que vos deixo é que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão que sois meus amigos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor está cumprindo à risca esse pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, senhor Maurílio, que Deus lhe recompense por tudo. Para terminar, eu quero citar um texto que se acha inserido aí no livro e que é o seguinte: uma imagem tão antiga quanto o mundo compara a vida
principalmente a vida humana, sob a forma de uma montanha muito alta, mais alta mesmo do que o Monte Everest, que deve ser galgada. A juventude representa uma das encostas. A idade madura representa o ápice ou o cimo. Segue-se depois o declínio inelutável da saída deste mundo. A mocidade representa, sem dúvida, a alegre partida em direção ao alto. É o amanhecer, é a luminosa aurora da vida. Os prados estão repletos das mais belas, aromáticas e multicoloridas flores que se possa imaginar. A exuberância da natureza toma tal latitude ou tal magnitude que nenhum botânico seria capaz de descrevê-la. Os riachos e as torrentes precipitam seus jorros cristalizados, que em breve tornar-se-ão magníficos arco-íris circulando por entre as encostas. Inúmeros amigos seguem o audacioso jovem, cercando-o de belas e sugestivas canções. Tudo é deslumbramento, é uma festa permanente. Chega o meio-dia e presume-se que se haja chegado ao meio da jornada. Alguns já ficaram para trás, mas o destemido excursionista prossegue valentemente no caminho. A beleza da paisagem encanta-o de tal maneira que ele sente-se como que extasiado ou como que estático. A distância percorrida estende-se sob seus olhos maravilhados. Ele a contempla com imensa alegria, pois vem cumprindo à risca aquilo que havia se proposto, vem cumprindo aquilo que tinha em vista. E sente a euforia pelo sucesso até então alcançado. Porém, nestas alturas, começa a sentir o peso do cansaço. Gostaria de descansar. Gostaria de refazer as suas forças até agora despendidas. Mas acontece que o relógio do tempo é implacável. Acontece que o tempo não para. Não se trata de descer. Pelo contrário, é preciso subir, subir sempre e ainda continuar subindo. Nestas alturas, os prados parecem serem menos floridos e as florestas menos belas. Pedregulhos rolam sob pés cansados. Em breve será a solidão, a sombra, o silêncio. Não obstante, a luta continua, a jornada continua, e continua numa atmosfera rarefeita na qual se esfalfa um velho coração. O píncaro está próximo, muito próximo mesmo, mas o excursionista
não o percebe, pois já caiu a noite. Senhor, neste último esforço, no limiar da passagem suprema, sede meu companheiro de Emaús, para ajudar-me a transpor com honra e dignidade meus últimos anos de vida. Vou abrir um parênteses. Quando eu falo meus últimos anos de vida, não me refiro ao singular, me refiro ao gênero humano em geral, onde todos aqueles que imediatamente após o seu nascimento já começam a transpor seus últimos anos de vida. Fecha parênteses. Senhor, ficai conosco e fazei que, na medida do possível, a nossa memória se conserve lúcida. Ficai conosco, Senhor, e fazei que o nosso caráter se mantenha e continue íntegro. E para que o nosso coração conserve o calor na friagem, para que o nosso coração se conserve ardente na friagem dos anos vividos. Ficai conosco, Senhor. Muito obrigado a todos. Depois desse pronunciamento tão lindo do seu Gaspar, tão sincero, tão puro, eu gostaria de chamar uma pessoa que é muito especial na vida do seu Gaspar e que irá representar aqui a sua família. Eu gostaria de chamar agora a Elza Valenga, a filha do seu Gaspar, uma das filhas do seu Gaspar. Elza, por favor. Boa noite a todos. Em nome da nossa família, os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos a todas as autoridades aqui já mencionadas e o nosso agradecimento a todos os amigos do meu pai e que nós da família consideramos nossos amigos por estarem aqui hoje prestigiando esse momento tão importante na vida nossa, na vida dele e na nossa vida. Além do lançamento do livro, também temos a honra, de estar aqui cumprimentando o nosso pai pelo aniversário que será amanhã. E em nome da família e em nome de seus amigos, eu lhe dedico uma mensagem. Cada um leva o prato. Pai, esposo, sogro, avô, bisavô, tio, irmão, compadre, padrinho, amigo Gaspar. Hoje é um dia lindo, é uma data muito importante. Num dia como hoje, o Senhor Deus olhou para a terra e viu que na vida de algumas pessoas faltava alguém que tivesse luz própria, irradiasse alegria, confiança e amor por todos os lugares que passasse. E então mandou-nos você. Após sua criação, Deus pensou: felizes são aqueles que podem compartilhar da presença do Gaspar e de sua amizade. E então Deus destruiu a fórmula que lhe fez. Você é um ser único, iluminado, que
que irradia paz. E é maravilhoso ser sua filha e fazermos parte de sua família e do seu círculo de amizades. Você é uma pessoa especial, maravilhosa e essencial em nossas vidas. Lhe desejamos, do fundo do coração, um feliz aniversário. Que Deus, em sua infinita misericórdia, cubra sua existência de bênçãos e retire todos os espinhos que, porventura, aparecerem em seu caminho. Pai, que todos os seus desejos, por mínimos que possam parecer aos nossos olhos, se tornem realidade e que você nunca perca o sorriso que tanto gostamos. Feliz aniversário de todos nós que te amamos. Pedimos a todos para cantar o parabéns a você para o seu Gaspar. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva o seu Gaspar! E nós vamos chamar... Oi? No mesmo dia, faz aniversário a minha neta, Bruna Renata, também no mesmo dia, e também a Gabriela. Então, ganhei 2 netas no dia do meu aniversário. Você vê o quanto que Deus atende o meu pedido, me ajuda, o quanto que eu devo ser grato a Deus, né? Porque uma era para ter nascido 5 ou 6 dias após, mas eu falei, vai nascer no dia do aniversário, nasceu. Outra era para ter nascido 5 ou 6 dias antes, vai nascer no dia do meu aniversário, nasceu. E ganhei os 2 presentes no dia do meu aniversário, né? Então, palmas para elas também, faz favor. Tem uma irmã minha que se encontra aqui e faz aniversário no mesmo dia. Antes de eu ganhar as netas, eu já tinha postado o nascimento dela. Puxa, agora que eu me lembrei. Que dela, Helena? Faz favor de levantar aí, Helena. Olha lá, olha. Nossa irmã também faz aniversário no mesmo dia. Então... A Carol, a Ana Carolina, netinha, vai entregar um presente. Se bem que o senhor fez aniversário e quem deu o presente para nós foi o senhor que foi o livro, né? Percebeu, né? Depois de momentos tão especiais quanto estes, nesse momento nós desfazemos a mesa. Muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que compareceram nesse nosso evento, nesta nossa festa, que para mim é uma grande festa a presença de vocês aqui nesse lugar. E gostaria de abraçar um por um, com a abração do meu amigo Maurílio Lopes, aquele de entortar a costela que ele falou, né? Mas como eu acho que é impossível abraçar um por um dos senhores, de todos vocês que aqui se encontram, eu quero dar um abração, então, no meu amigo Maurílio Lopes, e esse abraço vai simbolizar um abraço a cada um dos senhores e senhoras que aqui se encontram.